Boa noite a todos. Dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O capítulo destacado para essa noite é o 84, intitulado por Emmanuel Levantemo-nos. E a base evangélica, o versículo extraído das Escrituras, que dá suporte aos estudos dessa noite, é o seguinte: levantai-vos, vamo-nos daqui. Palavras de Jesus que estão em João, capítulo 13, versículo 31. Para iniciarmos a nossa tarefa de estudar, de refletir acerca dessa breve frase de Jesus, é muito útil, muito importante que nós contextualizemos em que momento histórico, em que circunstâncias Jesus proferiu tais palavras. Comecemos por aí então. Jesus disse: levantai-vos, vamo-nos daqui, na última ceia, que é um momento ímpar, um momento de importância fundamental, um momento singular da passagem do Mestre aqui na Terra. Por quê? Pois naquele contato direto e prolongado com os discípulos que ali estavam, Jesus deixou muitos ensinamentos, muitas orientações, e foi um momento de entrega, de aproximação entre ele e os seus companheiros aí de jornada, companheiros tão próximos, os 12 discípulos. Para quem ainda não teve oportunidade de se aprofundar nessa passagem, seria muito interessante, de grande valor, que possamos fazer isso. No Evangelho de João, os capítulos 13 até o 17 relatam com bastante riqueza de detalhes essa passagem. Lucas também fala no capítulo 22, e o livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no seu volume 1º, no roteiro 9, ele reflete, ele analisa esse momento tão importante da passagem de Cristo aqui na Terra. Então, seria muito útil, muito proveitoso para aqueles que quiserem dedicarem algum tempo, alguma energia no estudo desse momento do Evangelho. Então, foi justamente aí que Jesus falou aos presentes: levantai-vos, vamo-nos daqui. E qual a importância de nós estarmos aqui hoje, 2000 e tantos anos depois, estudando essa frase, essa breve frase? Que, na verdade, nós, como discípulos do Evangelho, estávamos lá representados na figura daqueles 12 aprendizes do Mestre. Então, tudo aquilo, inclusive essa frase, que foi orientação de Cristo, serve e muito, perfeitamente para nós, para os nossos tempos atuais, para a nossa vida na Terra hoje em dia. Então, dito isso, existem dois vieses aí de interpretação para esses dizeres do Mestre. Um deles é um pouco mais literal, é aquele em que nós vamos nos deter na frase propriamente dita, né? A frase levantai-vos, vamo-nos. O verbo levantar, o verbo ir. Jesus, na verdade, usa com certa frequência esses imperativos, verbos no modo imperativo. Para quem lembra, né, dos tempos de escola, o imperativo ele é um modo verbal em que ele é empregado quando espera do interlocutor uma ação decorrente de uma ordem, um conselho, uma sugestão. Então, Jesus usa muito esses imperativos em situações como, por exemplo, sede perfeitos em outra ocasião,
orai e vigiai, de uma profundidade impressionante. E aqui no levantai-vos, vamo-nos, também é um imperativo. E sempre que nós nos deparamos com esses imperativos na palavra do Cristo, eles são expressões das leis divinas ou leis naturais. Ou seja, são situações que já existem dentro de todos nós, que já estão no nosso cerne, que ecoam dentro do nosso ser, mas que muitas vezes estão abafadas, têm a sua percepção maculada pela vida na Terra, né? Pelas situações materiais, pelos nossos vícios, pelas nossas paixões, pelas nossas tentações, pelas nossas escolhas não tão felizes. Então, todos esses imperativos expressam aquilo que nós já temos como natural, pertencente à nossa natureza, no nosso interior, mas que muitas vezes estamos afastados dessas situações por conta do mundo na Terra. E assim é a questão de levantar-se, de erguer-se, a questão de movimentar-se que Jesus sugere. O movimento, ele está intrínseco, ele faz parte da natureza humana, né? Então, esse erguer-se que Jesus convida, né, e apela, ele significa o seguinte: vamos com bom ânimo, com boa vontade, vamos com ímpeto, vamos com o melhor de nós, nos preparemos para nos mover. Isso ele diz sabendo, inclusive, tudo que o aguardava nos momentos que se sucederiam, né? Porque nós sabemos que esse levantai-vos, Jesus está chamando, está conclamando para que todos vão segui-lo, né? Para o jardim, para o Horto das Oliveiras, onde Jesus vai orar com Pedro, com Tiago, com João, e aí já sabemos o desfecho, né? O desdobramento é que se inicia o Calvário de Cristo. Então, vejam que lição para nós, né? Que profundidade para nós. Mesmo sabendo o que o esperava, que seria a humilhação, a incompreensão, a injustiça, a dor, o sofrimento, Jesus conclama a todos a que se levantem. Isso é muito vivo hoje em dia, pois nós hoje enfrentamos muitas dificuldades e é importante que lembremos disso para termos um caminho, uma postura para esse enfrentamento das nossas dificuldades. Por mais nebuloso, por mais incerto, por mais ruim que seja o que pode vir a seguir, não cabe a acomodação, não cabe a apatia, não cabe a estagnação em momento nenhum. Sigamos o exemplo do Mestre na última ceia. Movimento, vamos adiante, né? Esse adiante é muito profundo, é uma expressão muito forte que deve nos acompanhar, sempre caminhando adiante. Inclusive, isso remete a outras duas leis naturais, né? Que quem quiser pode se aprofundar na parte terceira do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho e a lei do progresso. A lei do trabalho, o trabalho no sentido de lei natural, não é aquele trabalho assalariado, aquele trabalho remunerado que nós temos a visão aqui na Terra. O trabalho como lei, ele é toda ação, toda movimentação útil, toda movimentação que tenha uma conotação de serviço. Então, muitas vezes,
uma palavra, um gesto, por mínimo que seja, em direção a alguém, é trabalho, embora não envolva remuneração quantitativa. A lei do trabalho, bem como a lei do progresso, né, que o progresso também é uma condição inexorável do ser humano, da condição humana, né? Evoluímos sempre, tudo evolui. Primeiramente vem a evolução intelectual, que abre portas e que cria base, cria condição para a evolução que vem a seguir, que é a evolução moral. Um dia elas hão de se igualar, né? Então, essas leis, elas estão no bojo, inclusive, dessa afirmação feita por Jesus, né? Então, podemos interpretar sob o ponto de vista da frase, da ação, levantar-se, ir adiante, mas além dessa, Emmanuel nos traz um outro aspecto, um outro prisma bastante interessante para a reflexão, que é o seguinte: levantai-vos, levantemo-nos, para quê? Para quê? Esperando o quê? Com que intuito devemos nos levantar, nos erguer para ir adiante? Então, esse é um outro prisma, onde Emmanuel destaca e analisa a importância do propósito. Devemos nos levantar por um propósito, por um destino. Assim como o Pai tinha assim como Jesus tinha o firme propósito de se reencontrar com o Pai. Era uma viagem, uma caminhada em que o destino final era o reencontro com o Pai, com Deus. Nós, da mesma forma, temos que ter um propósito, um objetivo. E qual seria esse objetivo? Não deixa de ser, em última análise, o próprio reencontro com o Pai, mas também a questão de que viemos para essa vida e para tantas outras haveremos de vir também, para nos tornarmos espíritos perfeitos, espíritos de luz. Esse deve ser o objetivo, deve ser o entendimento por trás do nosso ímpeto, do nosso ânimo, da nossa boa vontade para nos erguermos diante das situações, diante da vida. E para chegar nesse destino, qual é o caminho, né? Quais são os caminhos? Na verdade, só existem apenas dois caminhos. Um deles é o caminho da autoevolução, é evoluindo. Então, nós chegaremos lá na perfeição, no reencontro com o Pai, através do nosso burilamento, através do nosso aprendizado, através da nossa autoiluminação, trabalhando as nossas dificuldades, nos educando, ganhando compreensão e lutando, né? O que o apóstolo Paulo, grande arauto do Evangelho, chama de o bom combate. Ou seja, o bom combate não é esse sanguinário por ideologias ou por matéria. Está muito longe disso. O bom combate que vale a pena ser vivido, que vale a pena ser vivenciado, é aquele diário contra nós mesmos, né? Então, o bom combate em busca do nosso aperfeiçoamento é o caminho para chegarmos lá no destino. A outra maneira, o outro caminho é uma lição fundamental do Evangelho, que é o caminho do serviço. Somente servindo nós podemos ter o nosso reencontro com o Pai e a nossa consciência tranquila
de que passamos por essa terra fazendo a nossa missão. Então, o serviço, por vezes, pode parecer um pouco vago, um pouco prático. O que vem a ser, afinal, esse serviço? O serviço não é sermos subservientes, sermos serviçais, sermos servos no sentido pejorativo. Não é isso. O serviço é servir por conta do amor à humanidade, por conta de um amor ágape dentro do nosso coração, servir aos outros naquilo que estiver ao nosso alcance, naquilo que nos for possível, nas situações e nas oportunidades do dia a dia. Então, existe inclusive em relação a isso, até para clarificar um pouco esse entendimento do que seria o serviço como caminho, o serviço que o Evangelho e a trajetória de Cristo na Terra pregam, existe uma fala de Emmanuel que diz o seguinte: agir é uma regra de conduta, isso seria uma regra de conduta que vale para tudo na nossa vida, para o nosso dia a dia, inclusive para as nossas mínimas ações, para aquelas situações mais coadjuvantes, menores, que diz o seguinte: agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco na mesma situação. Então, fazer ativamente ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse se nós estivéssemos naquela posição. Se nós levarmos isso como regra de conduta nas decisões, nas escolhas, no nosso dia a dia, nas nossas relações humanas interpessoais, com certeza estaremos traduzindo na prática o que é ser servidor, o que é o serviço que Jesus tanto sinalizou com a sua vida, com a sua obra, com a sua passagem aqui na Terra. Então, esses são os caminhos, quer dizer, levantar-se, irmos a um objetivo, a um destino, é uma trajetória, é uma viagem, e os caminhos são a autoevolução e o serviço ao outro. Mas esse caminho, essa trajetória, se compararmos, se observarmos a de Cristo, ela não foi pavimentadinha, lisinha, em meio a flores. Ela não foi aquele voo non-stop, aquele voo que nós gostamos quando vamos viajar eventualmente para algum lugar mais longe. Não queremos escalas, não queremos conexões, nós queremos um voo ponto a ponto, direto. Mas nessa viagem é impossível esse voo direto, esse voo sem escalas. Não existe a menor chance de nós termos essa trajetória tão reta, tão direta. Por quê? Porque se até Jesus teve as estações pelas quais ele teve que passar para chegar no encontro com o Pai, que dirá de nós, né? Que existe uma máxima que diz que o discípulo nunca, jamais supera o mestre. Então, Jesus, que era, como estudamos há pouco, era um madeiro verde, Jesus, espírito de luz, teve que passar por todos esses percalços, né? Percalços como, por exemplo, o cárcere, a traição, a prisão, a humilhação, o julgamento por Pilatos, a cruz, né, que ele carregou, a morte na cruz. Então, todas essas estações foram por Cristo enfrentadas. Inclusive, era para esse enfrentamento que Jesus fez o chamamento: levantai-vos,
vamos-nos daqui. Foi para isso que ele chamou, para que todos enfrentem as dificuldades com a mesma boa vontade, o mesmo entendimento, a mesma confiança com que ele enfrentou as suas estações, as suas cruzes, as suas dificuldades, né? Então, o nosso caminho não será, não será florido o tempo todo. Inclusive, cabe um parênteses para uma advertência, para um puxão de orelha que Emmanuel nos faz quando reflete sobre esse versículo, dizendo o seguinte, que, sobretudo nos dias de hoje, nós cristãos queremos viajar, queremos cumprir essa trajetória ele diz hipoteticamente em liteiras. As liteiras nada mais eram do que aquelas carruagens, aqueles meios de transporte usados na época de Roma, em que havia duas pessoas carregando na frente, né, segurando aquelas hastes, né, aqueles suportes, e duas carregando atrás. E havia aquela cabine comum em filmes históricos, né, em que a pessoa ia lá dentro, a criatura ia lá dentro, sentada em almofadas, enquanto os carregadores, ou eventualmente até poderiam ser animais, o carregavam, suspendiam e o carregavam. É aquela imagem de filmes históricos que nós temos, né? Então, Emmanuel diz o seguinte: hoje em dia, os cristãos gostariam muito de passar pela trajetória da evolução, pela trajetória da vida em liteiras, né? Sentados em confortáveis almofadas do menor esforço. Mas não é possível. Em liteiras com alguém, com outrem fazendo a força por nós, não é possível, né? Essa trajetória é a nossa missão, não é a missão do carregador da liteira, né? Então nós temos que tomar a frente, nós temos que nos encher de bom ânimo, nos encher de força para nos levantar e percorrer o trajeto da vida, o trajeto da existência e das múltiplas existências, tomando as rédeas das situações, sejam elas boas ou não tão boas, sempre escolhendo o caminho da evolução, da autoevolução, o que também traz junto as pessoas que estão à nossa volta, né? Contribui de alguma forma essa nossa autoevolução para a marcha de evolução da humanidade como um todo. Então, são esses dois caminhos, é o da autoevolução e o do serviço. E, então, quando nós estamos nesse caminho, quando essas dificuldades acontecem, quando a nossa cruz nos é apresentada e temos que carregá-la. Aí Emmanuel nos alerta para o seguinte: somente a conexão, somente o contato, somente a comunhão com a espiritualidade, com o Cristo, com o Pai, com Deus, somente essa conexão que existe dentro de nós, esse contato, é como se fosse uma seiva que está lá dentro, mas às vezes os canais estão um pouco entupidos, às vezes essa comunhão ela está nebulosa por questões da terra, mas só a retomada, só a aproximação com essa conexão espiritual é que pode nos dar os recursos de que necessitamos para o enfrentamento das dificuldades. Então, a nossa cruz é óbvio que adaptada ao peso que podemos suportar, né, que os nossos ombros são capazes de suportar. Essas cruzes,
virão. Essas estações virão. E como, da melhor forma, enfrentá-las? Como passar por elas com dignidade, com bravura, com a conexão com o alto. Então, aquela pessoa difícil do nosso dia a dia, eventualmente um cônjuge difícil, um filho difícil, um chefe desafiador, uma situação material de escassez, uma contrariedade grande, né, na vida, e como as contrariedades nos fazem sofrer, né, as contrariedades diversas, como elas nos fazem padecer por conta do nosso orgulho, né, por conta da nossa vaidade. Então, todas essas situações que envolvem muitas vezes enfermidades físicas e emocionais, todas essas situações terrenas, todas essas estações, essas dificuldades que são importantes, que têm graus, inclusive, umas mais difíceis, outras menos, mas todas elas têm que ser enfrentadas com o bom ânimo para se erguer e seguir adiante, e a companhia, a conexão, o apoio e a consolação, os recursos que o Cristo, que a espiritualidade é capaz de nos proporcionar, de nos liberar, de nos disponibilizar. Isso é um acesso feito com o silêncio, com a prece, com a meditação. E daí eu faço uma ressalva falando da importância de conseguirmos nos disciplinar no dia a dia para termos esses momentos de silêncio, de prece, de meditação. O quanto é imprescindível que abramos mão das mídias, das redes sociais, dessa tentação, desse verdadeiro vício em que se transformaram essa modernidade, né? Esse apelo da modernidade, que sem dúvida nenhuma tem seu lado bom, mas o quanto que precisamos nos disciplinar para termos tempo, uma grandeza finita, né, que é o tempo, finita e extremamente democrática a propósito, né? Ela nos trata a todos de igual modo, né? Nos dá a todos 24 horas e alguns minutos aí, os bons na multiplicação por dia, para que possamos fazer o melhor uso possível dessa grandeza, desse tempo. Então, o quanto que é importante que nos disciplinemos para conseguir encontrar ambiente, encontrar espaço para essa conexão com o que já existe dentro de nós, que é essa comunhão com a espiritualidade, né? Esse relaxamento do carro físico para que a nossa mente acesse esses recursos que vão nos dar aquilo que existe uma música, uma canção maravilhosa, né? Um verdadeiro mantra que nos diz: segura na mão de Deus e vai, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Então, para que seguremos na mão de Deus e sigamos e nos levantemos para enfrentar as nossas cruzes, as nossas dificuldades aqui na Terra, nós precisamos desse tempo, dessa disciplina. E eu deixo aqui para vocês, para encerrar, uma frase emblemática, uma frase maravilhosa, novamente do apóstolo Paulo, que diz, numa das cartas de Paulo, na carta aos Filipenses, se não me falha a memória, no capítulo 4, ele diz:
tudo posso naquele que me fortalece. E ela é a expressão pura da verdade. Então, uma vez tendo um destino, escolhendo o caminho, a verdade e a vida, que é escolhendo o caminho trilhado por Cristo e deixado como bússola no Evangelho, escolhendo esse caminho diante das estações da nossa vida, diante das nossas dificuldades, se pudermos nos fortalecer com Cristo, nós tudo poderemos. Não no sentido de nos esquivarmos da dificuldade propriamente dita, mas sim no sentido de enfrentarmos, nos levantando com dignidade, com confiança, com fé e tornando o fardo, qualquer que seja esse fardo, tornando-o mais leve, um pouco mais leve. Então, durante essa semana, fiquemos com essa frase, que ela nos ecoe, que repitamos e que ela nos direcione nessa semana. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigada a todos e até a próxima.